Ora bem, meninos, vamos agora rever aqui as transformações do gráfico de uma função. Como nós já falámos disto, vou tentar não ser muito exaustiva, só aqui fazer uma breve revisão. Portanto, vamos falar na translação vertical, translação horizontal, a dilatação e contração vertical, depois a horizontal e, por fim, as reflexões em relação ao eixo ao x e em relação ao eixo ao y. Portanto, coloquei aqui um exemplo de possíveis transformações da função f. Neste caso, a translação vertical, vamos considerar a f como sendo a função inicial, a original, tudo bem? E, portanto, imaginem então que há aqui a transformação da f para a h, ou seja, todos os pontos da função f passam para o gráfico da função h. Isto é parte de uma parábola, como vocês conseguem ver. E o que é que acontece aqui na translação vertical? É basicamente uma translação, neste caso, associada a este vetor. Neste caso, é o vetor 0, 3. O que é que acontece então? Se a função f tem uma expressão, a função h é definida por f de x, neste caso, mais, neste caso, menos 3, ou simplesmente menos 3. Portanto, estamos a somar aqui um valor que, neste caso, é negativo, o que significa que o nosso gráfico vai descer, com aspas, ok? Se estivermos a pensar aqui na de cima, na que está aqui em baixo, o gráfico vai fazer uma translação também vertical, mas agora é segundo o vetor. Aqui eu pus 3 em menos 3. E aqui é o vetor 0, 1. Ok? O que significa que a função g de x é dada por f de x mais 1. O que acontece? Imaginem, por exemplo, aqui o ponto 0, 0. Este ponto é o ponto 0, 0, correto? Nós aqui temos o ponto 0, menos 3. O que é que isto significa? Que o h de 0, o f de 0 é igual a 0. E o o h de 0 é igual a menos 3. Mas qual é a relação com o f de 0? É igual ao f de 0 menos 3. O mesmo sucede aqui. Se eu considerar este ponto aqui, o ponto 0, 1 e o ponto 0, 0, eu sei que o f de 0 é 0 e que o g de 0 é 1. Mas como é que se relaciona com o gráfico do f? É igual ao f de 0 mais 1. Portanto, em geral, uma translação vertical da função f, portanto, é sempre f de x mais k, em que o k é um número real e que significa que se o k for maior que 0, ela desloca-se para cima. Se o k for menor que 0, desloca-se para baixo. É intuitivo, correto? Relativamente à translação horizontal. O que acontece aqui na horizontal? Desculpem, eu vou voltar aqui apenas atrás para fazer uma referência muito importante. A nível da translação vertical, o que é que tem aqui influência? Será que há aqui uma alteração a nível do domínio? Ou será que há aqui uma alteração a nível do contradomínio? Exatamente, é a nível do contradomínio. Portanto, o contradomínio, temos o d' de g, será igual ao d' de f, neste caso, somando de uma unidade, mais 1. Claro que aqui é a mesma coisa, o contradomínio de h será igual ao contradomínio
de f menos 3. Portanto, há aqui alteração no contradomínio. O domínio mantém-se. Ok? Translação horizontal. Portanto, tal como na translação vertical, há um deslocamento, mas agora, tal como o nome indica, é um deslocamento horizontal. Portanto, paralelo ao eixo do x. Portanto, aqui vamos considerar o nosso ponto 0, 0, que ficou transformado neste ponto, que é o menos 1, 0. O que acontece? Há então aqui um deslocamento de uma unidade para a esquerda. No exemplo de mais, nós temos aqui o ponto 0, 0 também, e há então uma deslocação de 2 unidades, deslocamento de 2 unidades para a direita. Ora, vamos então ver aqui o que acontece à imagem da função. O f de 0 é 0, que é igual ao g de menos 1, correto? Ora, mas eu quero escrever o g à custa do f. Mas então eu posso escrever que o g de menos 1 é igual ao f de menos 1, não é? Mais 1. E porquê que eu escrevo isto desta forma? Exatamente porque eu quero relacionar o g de menos 1, não é? Que é igual ao f de 0, e portanto coloco aqui o valor do g e vou tentar relacionar com o f de 0, que é o que eu tenho. Isto é então o f de 0, correto? O que é que acontece na função de baixo? Eu tenho que o f de 0 também é 0 e tenho que o h de 2 também é 0. Mas então como é que eu vou relacionar com a função f? É igual a 2 menos 2, não é? Para dar também o f de 0. E, portanto, o que é que eu quero... como é que eu vou generalizar esta questão? Então, se quiser pensar na translação horizontal em que o gráfico da função desloca-se paralelamente ao eixo de x para a esquerda, eu tenho algo do tipo x mais um k qualquer, que eu pense. No caso C para a direita, eu tenho um f de x menos um k qualquer, que eu pense. Claro que, então, o k é o valor que está aqui associado ao meu vetor. Portanto, isto é uma translação horizontal, em geral, de vetor k0. Ok? Isto é o vetor u, que neste caso é aqui este vetor e neste caso é aqui este vetor u. Portanto, em geral, eu tenho que a translação horizontal será da forma x mais k quando anda para a esquerda e x mais k quando anda para a direita. Isto parece um pouco intuitivo porque aqui anda no sentido positivo e colocamos aqui um menos. Aqui anda no sentido negativo e colocamos aqui um mais, mas é exatamente para haver esta compensação. Ou seja, a função f aqui deslocou-se para a esquerda. Como é que eu vou colocar o g em função do f? Se eu considerar mais qualquer coisa, mais k, que é o valor do meu vetor para compensar. Tenho aqui a função h. Como é que eu a escrevo em função da f? Se eu a voltar a colocar para ali. Portanto, se eu compensar com o meu vetor, colocando aqui x menos k, sendo que k é as unidades que houve o tal deslocamento. Já sabem que todas as transformações que envolvam, então aqui, os objetos são um pouco mentirosos, parecem um pouco contra a nossa intuição, ok? Mas é só isto.
Vamos então passar para a seguinte, ok? Dilatação e contração vertical. Então, aqui novamente esqueci-me de chamar a atenção para as alterações. Portanto, como aqui há uma influência direta no argumento da função, não é? Nos objetos, então o que é que se altera? Altera-se o domínio da função, correto? Relativamente ao contradomínio, como podem aqui verificar, ele não alterou. Os valores das imagens mantiveram-se. Portanto, mantém-se o contradomínio. Já sabem que isto é muito intuitivo. Portanto, quando mexe com o argumento da função, vai alterar o seu domínio. Quando as alterações são fora, não é? Vai sim alterar o contradomínio. Portanto, vai mexer diretamente com as imagens. Só quando está dentro do argumento é que mexe com o domínio, como é este caso. Portanto, na dilatação e contração vertical, já estamos à espera que, sendo vertical, aquilo que vai alterar é o contradomínio. O domínio vai se manter, como aqui podemos verificar. Vamos novamente aqui pegar em alguns pontos da função. Imaginem que eu coloco aqui este ponto, que é o ponto 2, 2, relativamente à função f, era o ponto 2, 4. O que acontece da função f para a função h? Digamos que o valor das ordenadas passa para metade. Claro que vocês podiam dizer que era menos 2, mas no caso das dilatações e contrações, nós vamos falar aqui em multiplicações. E há aqui uma multiplicação por 1/2, ou dividimos por 2, correto? Então, o que é que nós sabemos? Sabemos que o f de 2 é 4 e o h de 2 é 2, correto? Então, o que é que acontece aqui? Isto é 1/2 vezes o f de 2. O que significa, então, que há aqui uma... O que é que acontece ao gráfico? Reparem, a função f está aqui e vai comprimir, certo? Portanto, há uma contração. Portanto, isto é uma contração. Sempre que temos aqui, então, uma aproximação, digamos, das imagens, elas estão a contrair, tal como o nome indica. Há uma contração, não é? Vertical. De coeficiente 1/2. Significa que todas as imagens passam para metade. Reparem, aqui da f no menos 2 também passa para metade. Aqui no menos 1 também passa para metade. E por aí fora. O que é que se passa aqui na função de baixo? Temos aqui a f, não é? Vermelho. Temos aqui, e reparem agora, parece que está a expandir, não é? As imagens estão a esticar, ou seja, são maiores no sentido positivo e menores no sentido negativo. Portanto, vamos aqui observar, podem ser os mesmos pontos, se calhar, este aqui, estes dois que são fáceis de visualizar, é o 2, 4 e o 2, 8. Portanto, sabemos que o f de 2 é 4 e que o h de 2 é 8. Como é que relacionamos então a função h? Desculpem, agora não é h, é g. Como é que relacionamos a função g com a função f? Então, nós temos que o g de 2 é 8, que é exatamente 2 vezes o f de 2, que era 4, correto? Portanto, há aqui uma relação que eu posso descrever como uma dilatação. Dilatar é expandir, aumentar. Dilatação vertical de coeficiente 2. E o que é que acontece em geral? Então, em geral, temos que h de x
será igual a k vezes f de x. Sendo que, se o k for inferior a 1 e maior que 0, porque se for menor que 0 já vamos ter aqui um caso de reflexão e não vamos focar-nos nesses casos de várias transformações em simultâneo, nós temos então uma contração de coeficiente k. E se o k for maior que 1, como é o caso deste exemplo, então é uma dilatação de coeficiente k também. Tal como no caso da translação vertical, é muito intuitivo, portanto, tudo o que pensamos é verificado. Ok, eu multiplico 2 vezes pela imagem da função f, obtenho o dobro, então faz sentido que as imagens aumentem, faz sentido que aquilo que se altera é o contradomínio. Claro que se mantém o domínio da função f, ok? Mas o que é que acontece se eu estiver a falar de dilatação e contração horizontal? Ora bem, tal como acontecia na translação horizontal, também aqui parece que não é tão intuitivo, mas vamos aqui analisar. Por exemplo, este ponto aqui é o ponto 2, 0. Este ponto aqui é o 4, 0. Portanto, o f de 2 é igual a 0. O h de 4 é igual a 0. Ora, mas eu quero que isto seja igual ao f de 2. Então, como é que eu posso escrever? Posso escrever que é igual ao f de 1 meio vezes 4. Como é que eu escrevo 2 à custa deste 4 que eu quero? Multiplicando por 1 meio. Ou seja, aqui parece que estamos, digamos, a aumentar, não é? Expandir, mas o nosso coeficiente vai ter que ser 1 meio. Ok? Vamos ver aqui em baixo também para percebermos. Aqui temos o ponto 1, 0 e aqui temos o ponto 2, 0. O que acontece? O f de 2 é 0. O g de 1 é 0. Mas como é que eu consigo escrever isto à custa do f de 2? É então multiplicar f de 2, exatamente, é então multiplicar por 2. 2 vezes 1, que é este 1, vai dar então o f de 2. O que é que isso significa? Que nós aqui temos uma contração horizontal, correto? Enquanto que aqui temos uma dilatação, desculpem, horizontal. Ok? Reparem, aqui eu tenho uma dilatação de coeficiente 2. Colocamos sempre aquilo que acontece. O que acontece? O objeto passa para o dobro, não é? Portanto, aqui é de coeficiente 2. E aqui o que acontece? É de coeficiente, o inverso de 2 é 1 meio. Porquê então? Porque para a mesma imagem o objeto só precisa de ser metade. Ok? Portanto, em geral, como é que nós escrevemos? Escrevemos que a função h de x ou g de x será igual ao f de kx. E o que é que acontece? Vou tirar daqui esta seta para não vos deixar ali em erro. Se o k estiver entre 0 e 1, há então uma dilatação de coeficiente, já sabem que é horizontal, de coeficiente 1 sobre k, ok? O inverso do meio é 2. Se o k for maior que 1,
há então uma contração de coeficiente K, ok? Parece que, lá está, parece que é um pouco contraintuitivo, mas já sabem que tudo o que mexe então no argumento da função parece que é ao contrário do que seria intuitivo, mas faz sentido com a explicação que aqui vos dei. Claro que, mexendo aqui no argumento, o que isto vai ter influência não é nos contradomínios, mas sim nos domínios. Portanto, altera o domínio de f, mantém o contradomínio. Uma ressalva importante que ainda não fiz é que nas dilatações e contrações, tanto horizontais como verticais, desculpem, vamos separar em dois casos. Então, nas horizontais, algo que se mantém são os extremos, exatamente porque nós não mexemos no contradomínio, os extremos vão se manter, ok? E o que é que acontece na dilatação e contração vertical? Algo que se vai manter são os zeros, exatamente, não se alteram. E é fácil perceber porquê, não é? Porque se eu tiver aqui o f de 0 dá 0, então o valor que aqui eu vou colocar é sempre 0. Portanto, a imagem deste valor aqui também tem que dar 0 no final. Relativamente à reflexão de eixo ou x, também é muito simples de perceber. Eu tenho aqui, por exemplo, o ponto 1, 1 da função f. Se eu quiser fazer uma reflexão em relação ao x, o ponto 1 menos 1 vai pertencer à função. E como é que se trabalha então com esta transformação? Ora, o g de x vai ser igual a menos f de x. Pegamos nas imagens e transformamos no simétrico. Portanto, a imagem do 2 terá de ser na transformada o seu inverso. Desculpem, o seu simétrico. Ok? E pronto, não tem assim nada mais de especial que pensar. Vocês normalmente têm alguma facilidade tanto nesta como em relação ao eixo ou y, que vamos ver agora. Mas já agora, como esta, novamente, a modificação está fora do argumento, então isto tem alteração no contradomínio, mantendo o domínio, correto? A nível domínio, neste caso, de 0 até 2, mantém. Muito bem. Então, em relação à reflexão de eixo ou y, também é pensar que objetos simétricos têm que ter a mesma imagem. Há aqui uma reflexão cujo eixo é o y e, portanto, o g de x tem que ser igual a f de menos x. Correto? Também é intuitivo. O que acontece aqui? Há uma alteração a nível do domínio. O que é que se mantém? O contradomínio.